Bem-vindos todos. Bom, nós vamos dar uma olhada nesse Piruláster em como fazer uma mola progressiva, né? Vai ser um exemplo de uso de uma opção de elemento discreto, que é o discontact. Ele reproduz aproximadamente um efeito de contato. Uma mola progressiva tem um aumento progressivo da constante elástica do sistema, né? Então a mola, quando ela vai se deformando, ela vai ficando mais rígida. Não é só a força que aumenta, ela mesma vai ficando mais rígida. É uma opção que evita o jerk, né, que é uma mudança brusca de aceleração, mas ele suaviza mais o jerk do que uma mola comum. Não está disponível diretamente até o momento no Aster, né? O Aster tem modelos de mola não linear em que a constante diminui com o progresso da deformação. Aqui nós vamos precisar aumentar. Então, para isso, nós vamos fazer um pequeno truque usando o discontact. Então, como é que funciona o discontact? Ele pode usar como suporte geométrico tanto pontos quanto segmentos a dois pontos, né? Nós vamos usar aqui segmentos a dois pontos. Para cada extremidade do segmento, você define uma zona de exclusão com essas variáveis aqui, no dist 1 e dist 2, deixando livre para deformação um determinado comprimento, né, que depende do comprimento original do elemento e as exclusões que você definiu. E até que as duas exclusões se toquem, isso vai deformar sem nenhuma força reagindo. Quando as duas exclusões começarem a se interpenetrar, né, a interferir, aí entra uma mola rígida. Então isso aqui tem mais ou menos o comportamento de um contato com penalização. O comportamento final vai ser mais ou menos desse jeito aqui. Então você vai ter um deslocamento livre até L e depois entra o rígido. Então a mola normal seria a partir daqui do zero, mas essa mola com discontact tem esse deslocamento na direção da deformação. Então, como é que é o truque para fazer esse pedaço, né? Não vai ser exatamente uma mola não linear, né? Vai ser uma mola linear por partes. Então, em cima do suporte geométrico de uma linha a dois pontos, onde eu vou colocar um elemento discreto comum, né, com uma constante atuando desde o início, que é esse K0 aqui. E até que ela deforma livremente até um determinado comprimento, a partir daí entra um segundo elemento que eu vou colocar também em cima do mesmo suporte geométrico. Então, nesse suporte geométrico aqui, haverá muitos elementos, quantos forem necessários para fazer uma boa discretização da curva. Então, ele vai de K0 até L1, aí essa primeira mola entra, ele passa a deformar reagindo com os dois K, né, K0 e K1, depois entra a segunda mola e assim por diante, até o final do sistema. Então vamos ver como faz isso aqui no Aster. Geometricamente, começa por aquele processo de sempre, né? Você começa com pontos que levam a linhas, que levam a faces, que levam a volumes para gerar os corpos, né? Então aqui eu já comecei, né? Botei aqui os dois pontos e fiz a linha no meio deles, usando o comando aqui de criação de linha. Em cima dessa linha eu já fiz aqui a explosão, né, o desmembramento em subobjetos. Então peguei aquele elemento de linha e desmembrei nos seus vértices para conseguir gerar essas duas extremidades aqui, que eu vou usar depois para fazer grupos de nós e colocar condições de contorno e tudo mais. A malha feita foi com um método de discretização de linha, né, de wire discretization, e esse número de segmentos aqui eu coloquei como 1, quer dizer, um elemento só de ponta a ponta. Já gerei aqui os grupos de nós. Isso é gerado dessa forma aqui. Você cria nós a partir da geometria, cria grupos a partir da geometria, né, tanto de elementos quanto de nós
Então coloco aqui, esses vão ser os nomes aos quais eu vou me referir lá no arquivo do Aster. Já no Aster, coloquei aqui 2 estágios. O primeiro, leitura da malha, coisa simples. Simplesmente me referi aqui à única opção que tem, né, que vem do módulo de malha. E aqui eu coloquei o comando crea malhagem, usando como referência a malha que eu acabei de ler. Aqui é que eu estou colocando, nesse crea malha, aqui dentro do comando, eu vou pegar o grupo de malhas, o grupo de elementos, né, que eu chamei lá de Kush, né, na geração de malha, e vou gerar novos elementos em cima dos elementos que estão aqui dentro. Aqui só tem um, né? Eu só criei um. Então, esse novo grupo aqui vão ser outros elementos em cima do mesmo suporte geométrico, só que o grupo dele tem um segundo nome. Então, isso vai ser importante para me referir a um elemento específico. E o nome das malhas, né, tem um prefixo de C1. Opa, aqui não. E fiz a mesma coisa aqui para o 2 e para a fase 3. Definição do modelo. Coloquei aqui no primeiro elemento, no primeiro grupo de elementos, que é o original, um dist. No grupo que eu acabei de criar, que é o Kush1, também, dist. E fui repetindo aqui para o Kush2 e o Kush3. Propriedades dos elementos. Como eu estou lidando só com problema estático, eu não preciso definir amortecimentos nem massas, eu vou aqui colocar em todos os elementos, tanto o Kush quanto os outros, né? Kush 1, 2 e 3, como os elementos que são gerados dentro do Aster, ele não enxerga usando esse negócio aqui, né? Mesmo que eu coloque a malha diretamente. Então alguns elementos têm que ser entrados aqui na mão. Mas tudo bem, me referi aqui a todos os elementos. O sistema de referência ao local, isto aqui é a matriz, né, a tipificação da matriz que eu vou colocar. Rigidez, só transnacional, é uma diagonal e é um elemento de comprimento, né, elemento de linha. E os números que eu coloquei aqui, 30.000 para X, 0 e 0 para Y e Z. Esse valor ele é usado para a fase de previsão, quando você está usando o valor, um modelo não linear, né? Então naquela primeira mola, tudo bem, vai ser só 30.000. Nas outras, esse 30 vai ser usado para fazer algumas previsões. Mas o valor real de cada uma das outras molas vai ser dado lá na fase de definição de materiais. Aqui é que entra o jogo. Eu vou definir um material para a mola 1, para aquele Kush 1, o elemento de contato 1, da seguinte forma. Vem aqui no material, descontato. Essa riginor é o de 60.000. É a rigidez da mola que vai começar a agir quando aquelas zonas de exclusão tiverem entrado em contato. Nesse primeiro aqui, eu coloquei 2 zonas de exclusão de 0,4. Como o meu comprimento é 1, quando o elemento deformar 0,2, ele já começa a agir. 0,4 mais 0,4, 0,8, sobrou 0,2. Aí começa a agir essa mola de 60.000. Eu fiz basicamente a mesma coisa para os outros 2 trechos de mola, né? Os outros 2 elementos de mola. Aqui 0,3, 0,3 nos 2 distos.
Quer dizer, ela vai começar a agir quando o elemento tiver deformado 0,4, que é o que sobrou, e vai agir com 90.000. E o custo 3 aqui, mesma coisa, 0,202, vai começar a agir com 0,6, e o elemento, a mola, no caso em ação, nesse terceiro elemento aqui é 120.000. A atribuição de materiais é padrão. E agora, como eu tenho um problema que vai ser um problema não linear, né, que estou envolvendo um contato, eu preciso aplicar deslocamentos, cargas, essas coisas todas de uma maneira suave. Então eu tenho aqui uma rampa 0011, que é essa rampa aqui vai definir como eu vou progredir com o deslocamento que eu vou impor num dos nós. Aqui eu estou definindo uma lista de números reais, começa com 0 e vai até 1. Número de passos 8 aqui para poder casar certinho com os pontos de virada da constante de mola. E aqui é a definição dos tempos, né? Isso aqui define a marcha do tempo e o que ele faz caso alguma coisa dê errado. A lista de instantes é a que eu defini antes, lá com números reais. E o que eu faço em caso de falha? Se a falha se a falha for um erro, eu subdivido o passo de tempo, né? Eu corto o passo de tempo pela metade e faço isso, repito esse processo até 4 vezes. Deu mais de 4 vezes, não convergiu, ele dá realmente uma parada e avisa que deu erro. Condições de contorno. Primeira condição de contorno, imposta aqui no nó A, esse nó da base aqui, e eu estou bloqueando todos os movimentos, né? Como só tem graus de liberdade de translação, eu não preciso me preocupar com rotações. E no nó B, que é selecionado aqui, eu vou colocar o deslocamento do 0,8, né? Quer dizer, passa aquele limite de 0,6 e vai ter mais um pouco, e bloqueando em Y e Z. Então é só um deslocamento em X aqui nessa direção. A análise é com o comando start não linear, né? Então é um problema não linear. Aponta o modelo, aponta o campo de materiais, onde estão as não linearidades das molas, né? Daqueles elementos extras que foram colocados aqui em cima. As duas condições de contorno, a fixa perene, né? Não tem moderação nenhuma, e o deslocamento, aquele 0,8, que vai seguir essa rampa aqui, que é uma função do tempo. Então ele não vai botar 0,8 de imediato, vai botar aos pouquinhos com o avanço do tempo. Característica de elemento. E essa chave aqui precisa ser acionada para avisar que nestes elementos aqui, aqueles 3 que foram criados com comportamento não linear, ele deve usar o comportamento dis-choque, que é o que avisa o start não linear que ele precisa usar o algoritmo apropriado para aqueles elementos que foram criados ali. Isso feito, vamos dar uma rodada. Ok, mudou aqui. Passou todo o processo sem problemas. A convergência está realmente muito fácil. Então vamos aqui para o estágio de pós-tratamento. Eu pedi para ele calcular esforços nos pontos por nó, nos elementos em cada nó, né?
E aqui, forças nodais, que é uma força no sentido de elementos finitos, né? E reações nodais, que é onde vai aparecer realmente a força que está agindo neste ponto aqui, na medida em que este ponto desloca. Feita essa atribuição, né, eu marquei aqui para acrescentar esses resultados extras no próprio resultado original. Agora vou nesse post Relive T que cria tabelas e eu vou extrair desse resultado enriquecido no grupo de nós A, que é só esse nó aqui, no campo de reações nodais, vou fazer uma extração só do componente dx, para ficar curto. E no ponto B, aqui embaixo, mesma coisa, né? Mesma origem. No campo de deslocamentos, eu vou retirar só a componente dx. Então aqui para rodar, partindo do resultado do estágio 1, vou executar o estágio 2. Uma coisa muito boa que eu vi no Aster é que você executa uma vez e se você tiver que mudar o pós-processamento, você não precisa rodar as coisas de novo. Então, feito aqui, né? Já foram impressos também os arquivos. Esse é o arquivo onde será a tabela. Eu peguei todos esses números aqui, copiei e colei aqui em cima dessa planilha e gerei esse gráfico que mostra qual é o comportamento, afinal de contas, né, da força com o deslocamento. Não dá para ver que ela realmente ela está linear por partes e crescente. No lado de cá, está vendo, dá para ver o gradiente, né, a inclinação de cada trecho. Então, realmente, 30.000, entrou a mola 1, somou 60, entrou a mola 2, somou 90, e quando entrou a terceira mola, somou 120. Então, o comportamento está exatamente como o esperado, né? Bom, então, essa é a maneira de colocar uma mola progressiva dentro do Aster. Eu vou agradecer muito mesmo a atenção de vocês e aguardo a sua audiência para o próximo Pirulaster. Muito obrigado e até a próxima. Se você chegou até aqui, provavelmente estava procurando algo como curso de elementos finitos, cálculo estrutural e etc. Eu tenho uma oferta que pode te interessar. Um canal e um curso para te capacitar a usar o Codeaster, um programa de elementos finitos desenvolvido pela EDF, a empresa de energia da França, e que ela usa para projetar as estruturas das usinas nucleares que opera. A EDF colocou essa joia no modo open source. A confiança na qualidade dos resultados produzidos tem que ser muito alta para essa área de aplicação, e o Codeaster mostrou que merece. Esse é o programa que vai te colocar no mercado dos projetos estruturais com uma barreira de entrada baixa e uma ferramenta de respeito. O curso vai te dar os primeiros passos, os que levariam mais tempo para aprender sozinho, e o canal vai te dar alguns refinamentos bem úteis. Mais detalhes na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, bem-vindos ao início da jornada e até o próximo passo.